Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. E aí, seu sono, como é que tá? Você tem dormido bem? Tem tido insônias? Será que isso tudo está afetando, esse isolamento está afetando o nosso sono? Eu converso com o neurologista Juarez Harding, que é aqui da Beneficência Portuguesa, especialista em distúrbios do sono. E ele vai falar se realmente esse isolamento está afetando o nosso sono. Para finalizar, com tantas notícias, às vezes de muitos casos confirmados, óbitos, mas a gente tem notícias boas. Um dos médicos aqui do nosso pronto-socorro contraiu o Covid-19 e tivemos um final feliz. No dia de hoje, ele recebeu alta e nós fizemos uma entrevista com ele por telefone. Então, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Nessa época de pandemia, isolamento social, é muito comum a gente ver nas redes sociais, principalmente altas horas da madrugada, aquelas pessoas falando: cadê o sono? Meu sono sumiu. Tem alguns que já criaram até o famoso Clube da Insônia. Mas será que essa pandemia, essa fase de isolamento realmente está afetando o sono das pessoas? Sobre o assunto eu vou conversar com ele, neurologista aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Juarez Harding. Tudo bem, doutor? Tudo bem. E afinal, esse isolamento social está afetando o sono das pessoas? Certamente. Tem dúvida de que o sono é uma das grandes situações nossas do dia a dia afetadas aí por essa pandemia. E o que fazer, doutor? Então, o sono ele representa aí grande parte das nossas 24 horas, né? Então, tudo que acontece de dia, a gente tem que imaginar que vai afetar a nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite, a nossa madrugada, né? Então, todas as situações aí na nossa rotina, situações emocionais, situações físicas e as alterações, as mudanças que a gente vem sofrendo nesse momento vão afetar todo o nosso ciclo, né, circadiano, aí, todo o nosso ciclo sono-vigília e tudo mais. Então, nosso sono vai certamente ser afetado por essa quebra, por essa disruptura aí que está acontecendo na nossa vida, né? O senhor falou que tudo que acontece de dia acaba se à noite refletindo na hora do sono. Então, durante o dia as pessoas são várias notícias, então assim, é um bombardeio de notícias, fakes principalmente, dizendo do que está acontecendo, que são mortes, são casos confirmados, é o desemprego, é a falta de dinheiro, é auxílio emergencial que o governo colocou, mas que muitas pessoas não estão conseguindo ter acesso. Então, a pessoa é um misto de ansiedade, de estresse, de medo, de dificuldade financeira. E à noite, na hora de dormir, o que a pessoa precisa fazer para ela falar: não, agora eu vou dormir, relaxar e tentar esquecer tudo isso? Não é fácil esquecer, mas a gente tem que ter uma forma de deitar a cabeça ao travesseiro e tentar relaxar, né, doutor? Exato. Imagina o seguinte, né? Imagina que isso tudo que você falou, né? Que medo, incerteza, as dificuldades, né? A pandemia, como a gente estava conversando aqui, a pandemia ela não vem com manual de instrução, né? Assim, nenhum de nós sabe como encarar, como viver essa nova realidade. Então, as nossas vidas elas viraram do avesso, totalmente, né? Demos uma virada de 180 graus aí nos nossos rumos, né? Esse ano as nossas saúdes foram comprometidas, mas os nossos sonhos, os nossos trabalhos, as nossas rotinas, os nossos relacionamentos, os nossos planos, as nossas casas, os nossos projetos, tudo, né? Eu vejo os amigos, os familiares, as pessoas reclamando, né? Não posso correr na praia, eu estava correndo 10 quilômetros e o meu desempenho vai cair. Sim, o seu desempenho vai cair, sua saúde, seu peso,
sua performance em tudo, a sua afetividade, o seu emocional, o seu desempenho profissional, tudo vai andar para trás. Infelizmente, 2020 vai ser um ano que a humanidade andou para trás, né? O que a gente precisa é sobreviver, o que a gente precisa é passar por isso. E a gente não sabe como. Então, esse medo, essa incerteza, esse desespero, ele é coletivo, ele é para todos nós. E isso é muito difícil. Eu acho que uma das situações mais difíceis que a humanidade moderna já se deparou. E certamente todos estamos ansiosos, todos estamos desanimados até certo ponto. Não vou falar deprimidos porque depressão é uma doença, né? Mas desanimados. E o desânimo, ele é o pontapé inicial para uma depressão. Eu ia perguntar isso pode levar a uma depressão. Exatamente. Então, depressão, ela é um risco muito grande de ser uma nova pandemia na nossa humanidade. Mas, de qualquer forma, desanimados, né, afetados de forma emocional, nós estamos. E ansiosos, certamente, né, porque nós estamos sendo acometidos por muita informação e desinformação, porque informação em excesso faz mal, mas desinformação também. Isso é viciante, né? Nós não conseguimos ficar, a gente sabe que não deve ficar no WhatsApp, nas redes sociais e na televisão demais, mas a gente fica, é viciante. A gente cai nas fake news, não tem jeito. E a gente fala demais, né, dos problemas, é natural do ser humano. E a gente fica ansioso, porque a gente está vivendo o problema na pele, todos nós. E a ansiedade, que está cometendo todos nós, em maior ou menor grau, ela é uma das maiores, ou se não a maior causa de insônia. Então, agora puxando um pouquinho para o nosso assunto em específico aqui, né? A gente sabe o que a gente está passando, a gente sabe qual é a nossa realidade atual, a gente sabe que não vai ter, inclusive, o pós-pandemia. A gente fala em pós-pandemia, mas a gente não vai ter acabou. Não vai ser súbito o término da pandemia. A gente vai ser gradual, vai ser um período, a gente não vai entender quando acabou. Né? Vai ser lento e a gente vai carregar ainda a situação de distanciamento, de uso de máscara, de cuidado, de medo, de incerteza, a incerteza e as preocupações profissionais, econômicas, o impacto econômico, as dificuldades, a miséria, a pobreza, tudo isso que está já acontecendo ou que está amedrontando a população, a gente ainda vai carregar por muito tempo, de forma heterogênea, uns mais, outros menos, mas a gente vai carregar por meses e até anos. Então, o pós-pandemia, onde a gente vai ter uma normalidade ou até um novo normal, vamos dizer assim, ele está muito longe, mas muito longe. Não é maio, nem junho, nem julho, nem agosto. Ele vai ser daqui a alguns anos, o pós de verdade. Então, a gente está falando de uma situação crônica, de uma situação muito prolongada de ansiedade. E a ansiedade, voltando agora para a insônia, é a maior causa de insônia, né? Por que tem pessoas que deitam na cama e os olhos não fecham, o sono não vem? Uma hiperativação cerebral, um hiperalerta. A mente não descansa, a fase do sono ela não vem porque o cérebro está num estado de alerta permanente. E por quê? Porque as pessoas condicionam muitas vezes o momento de deitar, o momento de dormir, onde você tem o silêncio, onde você tem a família repousando, um momento de... muitas pessoas condicionam aquele momento a um momento de agora eu posso fazer um balanço geral do meu dia, posso fazer uma programação para o dia seguinte, posso pensar nos meus problemas, nas minhas contas, posso pensar nas soluções.
E isso faz com que o cérebro crie um alerta até especial, porque é um momento dramático, um momento especial, um momento importante, um momento sério, onde eu estou lidando com temas extremamente relevantes da minha vida. E eu faço isso no começo da minha vida, eu faço isso de forma pontual, de forma rápida, mas ao longo do tempo eu vou criando um condicionamento e um hábito que, mesmo quando eu não quero, meu cérebro cria esse alerta especial. E lá na frente a insônia está instalada. É deitar a cabeça no travesseiro e o sono não vem. A gente está criando nessa pandemia novos insones, né? Então quem já tinha uma dificuldade está exacerbando, porque está chegando no momento da hora de dormir com mais preocupação, com mais hiperalerta, com mais ansiedade, com até o coração acelerado e ofegante de tanta ansiedade. Tem muitas pessoas também, doutor, que acabam dormindo, acham que estão dormindo, eu deito, não, eu durmo fácil, mas tem aqueles repentinos, do nada acorda, ou qualquer barulhinho já acorda. Isso é dormir bem? Ou as pessoas falam assim, eu tenho um sono leve. Outras falam, não, eu tenho um sono pesado, pode fazer o barulho que for que eu não vou acordar. O que na verdade existe aí? A pessoa, ela continua em alerta mesmo durante o sono? Exato, tem pessoas que têm, vamos dizer assim, uma dificuldade para aprofundar mais o sono, para ter um sono mais eficaz, né? E acordam com mais facilidade. Isso nada mais é do que, vamos dizer assim, insônia também, né? Você tem vários tipos de insônia. Uma insônia com uma dificuldade de adormecer, uma insônia inicial, uma insônia com uma dificuldade de manter, então pessoas que acordam com facilidade e aí tem dificuldade de retomar o sono, e pessoas com uma dificuldade de dormir por mais tempo, então elas acordam precocemente e não conseguem dormir novamente, então ficam com um sono mais encurtado. Então existem várias formas de sono. Então tem muita gente que tem esse hiperalerta, essa ansiedade, e com qualquer barulho, com qualquer estímulo, elas acordam e não conseguem retomar o sono, e aí tem esses despertares ao longo da noite que fragmentam o seu sono e não atingem um sono profundo, não atingem um relaxamento, não atingem aí uma reparação do seu metabolismo e tem aí um resultado de eficácia ruim do sono. Isso também está atrelado muito à ansiedade, a esse hiperalerta cerebral, né? O excesso de noites mal dormidas, vamos chamar assim, ou insônia, ou então aquela insônia de a pessoa acordar no meio da noite com facilidade. O que isso pode acarretar no futuro? Ou é uma coisa já de imediata? Não, estou há 3 noites sem dormir e comecei já com algum tipo de sintoma. O que isso pode trazer para a pessoa? Então, traz problemas imediatos e tardios, né? Então, quem não dorme direito há poucas noites já vai sentir na pele, né? Vai acordar cansado, vai trazer irritabilidade, problemas de concentração, de atenção, de memória, pode ter dor de cabeça, dor no corpo, um desempenho ruim no trabalho, no relacionamento, fadiga. Então, vai trazer sintomas já imediatos de um relaxamento mal sucedido à noite, de uma eficácia desse repouso aí da mente e do corpo ruim. Então, a gente já sente isso no dia. Então, muitas vezes, sintomas diurnos são resultados, são decorrentes de uma noite ruim. A pessoa pode identificar que a noite foi ruim e conseguir atrelar uma coisa à outra, falar, estou me sentindo mal durante o dia e isso é decorrente de algo que aconteceu à noite, porque eu não dormi direito, eu dormi pouco, eu dormi mal, o ambiente não estava bom e tal. Ou às vezes a pessoa acha que dormiu bem, julga que dormiu bem pelos parâmetros dela e não dormiu bem. Isso acontece muito na apneia do sono, né? A pessoa acha que dormiu, que desligou e teve muitos micro despertares que fragmentaram o sono e deram uma eficácia baixa de sono. E a pessoa tem sintomas durante o dia, sonolência excessiva, fadiga, irritabilidade e tudo mais. Mas os sintomas geralmente são diurnos e imediatos, no dia seguinte.
e problemas crônicos, problemas de longo prazo, né? Se você não tem noites reparadoras, o seu metabolismo não consegue trazer aí um equilíbrio para o seu organismo. Então, você vai ter órgãos que vão sofrer aí essa falta de recarga da bateria. Então, seu coração vai sofrer, seu sistema cardiovascular, seus órgãos, enfim, vão sofrer. Então, você vai ter hipertensão, diabetes, maior risco de obesidade, vai ter maior risco de infarto, de AVC, enfim, doenças aí, até doenças degenerativas ficam mais suscetíveis a acontecer com maior gravidade ou mais precocemente em função aí de um metabolismo mal controlado durante a noite, por noites mal dormidas. O que fazer com aquele adolescente ou aquela criança que está em casa, que alguns estão tendo aulas agora de forma virtual, outros não. Outras escolas não estão fazendo isso, os alunos estão como que se estivessem de férias. Que conselho que o senhor deixa para aquela mãe que tenta fazer o filho dormir, que não consegue, ou que vai dormir, mas resolve acordar muito tarde e acabou mexendo totalmente com o reloginho dele ali, de aquele costume de acordar cedo e acaba trocando e acordando tarde? Que recado que o senhor deixa para essa mãe, doutor? Vou apanhar das mães aqui. Rotina, disciplina, bom senso. Né? A gente não está de férias, tá? Nem pais, nem filhos. A quarentena não é férias, o isolamento não é férias. Né? As escolas que deram férias, os pais podem instituir férias, né? Mas tem que ser criativos dentro de casa. Então, como é que eram suas férias? Né? Trouxemos julho para abril e maio. Ok, então como é que eram suas férias, pai? Então, crie aqui as suas rotinas de férias, ok, né? Administre isso. Mas a maioria não está fazendo férias, né? A maioria está encarando como quarentena. Então, vamos criar rotinas de quarentena, disciplina de quarentena. Né? Como eu falei, não tem manual de instrução a pandemia. Então, temos que entender que é um novo momento. Sabemos o que é deletério, sabemos o que é deletério para a mente e para o corpo, que é criar uma bagunça. A bagunça é deletéria, quer dizer, um misto de todo dia é sábado e domingo ou uma férias prolongada fora de época, isso é deletério, sabemos. Então vamos tentar ser criativo e adaptar uma rotina mais perto do normal, né? Então deixa a criança ter o seu sábado e domingo como era antigamente, bagunçado, mesmo que dentro de casa, sem correr, sem andar de bicicleta, sem ir numa piscina, sem ir na praia, mas dentro de casa. E de segunda a sexta, crie rotinas. Doutor, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Passando tudo isso, a gente vai fazer um programa especial sobre sono, explicar as fases do sono. Mas antes eu queria que o senhor deixasse um recado, então, para aquela pessoa que tem dificuldade de dormir, como tentar esquecer, o que é bom fazer na hora de dormir ali para ter pelo menos uma noite de sono. Bom, higiene do sono. Tá? Então, parece besteira, mas é o básico, é o início de tudo. Então, assim, o ambiente para dormir ele tem que ser adequado. E a gente vai, muitas vezes, distorcendo o nosso ambiente para dormir, né? Então, tem que ter menos barulho, tem que ter um colchão adequado, tem que ter um travesseiro confortável. Na hora de dormir, é hora de dormir, não é hora de ficar no WhatsApp, não é hora de ficar em rede social. O ideal é que não tenha televisão no quarto ou que não fique assistindo televisão, adormecer com televisão, porque isso perturba, estimula, traz um hiperalerta. Ah, mas eu só consigo dormir com televisão. Virou um costume e nem sempre você dorme bem. Enfim, eu sei que cada um é cada um, mas são conselhos aqui. A higiene do sono é transformar o quarto num lugar para dormir. Não crie trapaças para o seu próprio sono. Quer pensar em problemas? Quer pensar em soluções? Quer pensar em criar, preencher agenda, criar rotinas para o seu dia, fazer balanços, programações? Faça isso de manhã. Faça isso na hora do café da manhã, tire 5 a 10 minutos para criar seu plano A, seu plano B, seu plano C, discutir finanças. Faça isso de manhã, antes de trabalhar, antes do café da manhã, na hora do café da manhã, enfim, naquele períodozinho ali.
e não na hora de dormir. Ou no final do seu expediente, 6 da tarde, 7 da noite no máximo. Tá? Não faça isso na hora de deitar. Eu vou conversar agora com o Dr. Ricardo Vergara. Ele é médico do pronto-socorro aqui da Beneficência Portuguesa. E ele contraiu o Covid-19, porém, no dia de hoje, nós estávamos aqui gravando e recebemos a notícia de que ele está tendo alta nesse exato momento. Só que para não corrermos os riscos de subirmos lá e não tem como a gente estar falando com ele pessoalmente, o que a gente está fazendo? Eu estou aqui no centro de estudos, ele está lá na ala de internados de Covid e eu vou conversar com ele pelo telefone. Tá? Vocês vão conferir a partir de agora. Doutor, o senhor trabalha no PS, teve contato diário com pacientes, diretamente com pacientes suspeitos, né, e depois confirmados de Covid, e o senhor acabou também se contaminando. Como é que foi essa experiência? Como é que foram os sintomas? Como é que foi a sua estada aqui na Beneficência? Olha, Cris, meu primeiro dia de sintoma foi numa segunda-feira. Hoje faz aproximadamente uns 15 dias. E eu estava na linha de frente, estava ali no pronto-socorro, fazendo a parte da chefia do pronto-socorro, o atendimento de muitos pacientes, muitos funcionários com suspeita. A gente estava todo paramentado, mas é uma doença que a transmissão é muito fácil, né? E eu acabei sendo alvo, infelizmente. E começou com uma dor retroorbital e uma cefaleia, vou dizer até que leve. A dor retroorbital era muito forte. E na segunda-feira, com esses sintomas, eu até pensei no primeiro momento num quadro de dengue, algo um pouco inespecífico, eu não sentia mais nada, não tinha coriza, estava super bem. E esse quadro ele foi se estendendo. Eu comecei com um quadro de mialgia e atralgia, então tinha dor nas articulações também. E esse quadro foi se estendendo, até que pelo 5º dia eu comecei um quadro febril. Aí foi quando ligou mais o alerta ainda, eu comecei um quadro febril, apareceu a coriza, eu perdi o olfato e o paladar, e aí a evolução começou a ser mais rápida. No 7º dia eu estava com falta de ar, eu estava sentindo falta de ar, estava sentindo um início já de cansaço, mas eu tentei fazer o tratamento em casa e me isolei, né? E por mais que fosse se agravando os sintomas, eu estava tentando fazer a resolução em casa. Tive medo, sim, não de vir para o hospital, mas a gente que lida com isso, que sabe das condutas e particularmente na época a priorização ainda era da intubação precoce, no caso de dispneia importante. Então a gente como médico, por mais que seja errado, a gente sempre tem aquele pezinho atrás e sempre tenta dar o nosso jeito. Então eu tentei do jeito que eu podia. Então aluguei oxigênio em casa, como eu estava isolado, não estava tendo contato com ninguém, eu fazia minhas inalações, e até que teve um momento que eu acredito que eu tenha feito uma infecção secundária bacteriana, e eu comecei com um quadro de bacteriemia, eu comecei com muito tremor, e aí foi onde me preocupei, liguei para um médico amigo meu, para o Dr. Filipe, e aí a gente decidiu a internação, a gente optou pela internação. Eu não tenho comorbidade, sou um paciente jovem, então teoricamente estava fora do grupo de risco, mas não tem um padrão, como eu disse. Doutor, nesse período que o senhor estava em isolamento em casa e mesmo aqui internado, a sua esposa estava prestes a ter nenê, a dar à luz. Como é que foi não poder participar desse momento tão especial de estar com a sua esposa e de acompanhar também o nascimento da sua filha? Cris, é algo que assim, nenhum pai
deseja não estar presente, né, no dia do nascimento do seu filho, ainda mais minha primeira filha. Foi muito difícil, não vou negar. Foi, acho que o segundo momento mais difícil de todo esse período. Mas graças a Deus, minha esposa foi muito forte. Ela foi um pilar para mim, assim, porque ela deu a força que eu precisava e ela teve a força necessária para suprir a minha falta, assim. Então, eu tenho que agradecer só a Deus, a minha família, minha esposa. Essa doença é uma doença que ela ataca também a mente, assim, sabe? Eu acho que a parte mental nessa doença, ela tem que ser muito forte. E em alguns momentos a gente tem medo. A gente tem medo do amanhã, a gente tem medo do que pode acontecer, de justamente não saber como vai ser o dia seguinte, saber se você vai estar acordado, se você vai estar sedado. A falta de ar é algo que te desconcentra, ela tira o seu foco. Então, qualquer coisa que você esteja pensando, quando você começa a sentir falta de ar, você esquece. Você só pensa naquilo, você só pensa naquele momento. Então, eu não vou negar, eu tive momentos que eu tive muito medo. Doutor Ricardo, o que muda agora para o médico, após essa experiência? O que muda para o médico e o que vai mudar agora para o homem e o pai Ricardo Vergara? Como médico, a gente às vezes fica muito baseado nos valores. Então, às vezes, a gente é instruído a isso. Não tem muito o que falar, mas às vezes o paciente tem a queixa, eu estou com falta de ar. E a gente fala, tá bom, deixa eu ver os valores, deixa eu ver sua saturação, coloca os parâmetros estão bons, às vezes a gente acaba, não, tá tudo bem, volta para casa. Mas essa doença, ela me mostrou que muitas vezes a falta de ar que eu sentia, os parâmetros estavam normais. Então, eu acho que a gente tem que começar a prestar um pouquinho mais de atenção também nesse sentimento, no quadro do paciente, que ele tá daquela queixa do paciente em si, sabe? É algo muito inespecífico, eu sei, mas a sensação é horrível. A sensação é horrível, realmente. Então, eu acho que a gente tem que ser 100% humano. Eu acho que o médico, nesse momento, ele tem que passar aquele limite dos conhecimentos apenas da medicina. Ele tem que ser humano, ele tem que pensar também no lado emocional, no lado mental, no lado familiar daquela pessoa que está ali, porque é muito difícil. Essa é uma doença que eu, toda a minha vida, não tenho muito tempo de carreira, mas em toda a minha carreira eu nunca vi algo igual. Acho que para o pai é tentar dar o máximo de tempo possível para minha família, para minha filha, para minha esposa. Às vezes a gente fica numa rotina muito doida de emendar um plantão no outro, acaba ficando 3, 4 dias fora de casa, e depois desse susto eu acho que eu vou tentar dar mais tempo, sabe, à minha família, aproveitar cada segundo. Acho que a gente às vezes fala isso, mas a gente acaba só depois do susto dando valor realmente a esses segundos e a esses minutos que a gente está com a nossa família. Obrigada, doutor, pela sua participação. Melhoras. Então, para a gente finalizar, deixa um recado para sua filha. Sei que eu não pude estar presente no seu nascimento, mas tenho certeza que eu vou suprir essa falta com muito amor e vou estar sempre do seu lado. Bom, Beneficência na TV fica por aqui, espero que você tenha gostado. Continue em casa, fique aí, esse isolamento logo vai passar. E se você quiser rever essa ou outras entrevistas também sobre o Covid-19, é só acessar as nossas redes sociais, endereços estão aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá!
Beneficência na TV.